Vamos lá, então, agora fazer a segunda parte, né, para falar das duas intervenções de terceiros que foram incluídas no rol do novo CPC. Como eu disse a vocês, não se tratam de completas inovações, porque esses institutos já existiam e já eram usados, mas o novo CPC ampliou de forma muito significativa a possibilidade de manejo desses institutos, que é o amicus curiae e o incidente de desconsideração de personalidade jurídica. Vamos começar pelo amicus curiae, né? Se alguém aqui está ligado em processo constitucional, já deve ter escutado esse nome, porque é um instituto típico do controle de constitucionalidade abstrato, um instituto que nasceu e tem aplicabilidade no Supremo Tribunal Federal, né? Ou seja, nas ações diretas de inconstitucionalidade, ação declaratória de inconstitucionalidade, ADPFs, né? A gente tinha a possibilidade de utilizar esse instituto, que é um instituto que tem a causa de ser na perspectiva de a gente pensar o processo de uma forma muito ampla, como um espaço dialogal, democrático, e a gente ter a possibilidade de alargar a discussão do processo através, não é, do incremento de qualidade cognitiva de informação sobre a questão de fundo. Então, tem sempre ações, questões de muita complexidade temática, e aí o juiz, obviamente, não tem a obrigação de saber, de ser um expert naquele assunto, e o amicus curiae pode ser uma saída interessante para a gente aportar ao processo, para a gente trazer ao processo um expertise, um conhecimento naquele campo que está sendo debatido no processo, né? Então, para que serve o amicus curiae, né? É um meio através do qual a gente traz ou uma pessoa ou uma instituição, pode ser pessoa natural, pessoa jurídica, a gente traz esse sujeito que tem um reconhecimento social de um conhecimento, de um trabalho, de uma experiência, né, relacionada ao litígio de fundo e que pode trazer para o processo esse conhecimento e assim ajudar a esclarecer a questão. Então, tanto o juiz pode convidar o amicus curiae, como a parte pode suscitar, né? Como o próprio amicus curiae pode se apresentar, o Ministério Público pode pedir, então tem muita flexibilidade. É um instituto que a gente pode utilizar em qualquer grau de jurisdição, agora, né? E nós temos a possibilidade de utilizar em qualquer processo cível, o que é a novidade do novo CPC. Se antes eu tinha uma aplicação restrita às ações de controle de constitucionalidade abstrato no Supremo, agora o que a gente observou, né, foi a chamada ordinarização do amicus curiae, com a possibilidade de utilizar, de manejar o instituto em qualquer procedimento, em qualquer ação cível, não é? Naquelas em que é admitida a intervenção de terceiros. Então, como é que funciona, né? Essa instituição, essa pessoa, ela é convidada a integrar o processo e vai ter ali a oportunidade de apresentar um olhar, uma visão, uma leitura sobre a questão que está sendo debatida naquele litígio. Para citar para vocês dois exemplos interessantes de amicus curiae. Num primeiro caso, eu até comentei isso numa live que eu fiz na semana passada, né, no tema referente à privacidade e proteção de dados. No primeiro caso, a gente teve no Supremo um ADIM questionando a medida provisória do Executivo Federal que determinava o envio pelas empresas de telecomunicação das informações dos consumidores, né, para fins de realização de censo pelo IBGE. A gente teve esse amicus curiae no Supremo e teve essa ação no Supremo, melhor dizendo, essa ADIM no Supremo, e aí houve, não é, a inclusão nessa discussão de um amicus curiae, que é um instituto chamado Data Privacy Brasil, um instituto que tem um conhecimento técnico muito aprimorado nessa área referente à proteção de dados, tecnologia e privacidade no mundo virtual digital. Então, nessa ação, nessa ADIM, discutido uma medida provisória que se relacionava com a realização do censo pelo IBGE, eu tive a entrada nos debates de uma instituição sem fins lucrativos para fins de ensino, que trouxe para o processo informações, argumentos, né, uma análise sobre a questão, para que assim o Supremo pudesse decidir com mais propriedade. Esse é um primeiro exemplo para que vocês entendam a dinâmica do amicus curiae, tá?
Um outro exemplo é de um case muito paradigmático de um habeas corpus coletivo que aconteceu no Supremo para benefício das gestantes e lactantes presas provisoriamente. Né? Nós temos um dispositivo no CPP que prevê a possibilidade de conversão de prisão provisória em prisão domiciliar nesses casos, ou seja, a mulher que está amamentando ou que está grávida, né? O potencial de contaminação e as condições de saúde nas unidades prisionais é muito precário, e aí o que a gente tem é um dispositivo legal que tem por objetivo proteger a criança e, obviamente, também proteger as mulheres para que elas tenham gestações mais seguras no ambiente domiciliar, né? Muitas mulheres no Brasil nessa condição estavam presas irregularmente, não é, em unidades prisionais, e aí foi impetrado no STF um HC coletivo em favor dessas mulheres presas que teriam direito a uma prisão domiciliar, né? Nesse HC coletivo foi muito interessante o caso, porque foi novidade, inclusive, essa forma de impetração do habeas corpus. Nós tivemos a inclusão nos debates de várias instituições que atuaram nesse processo, como a Miticuri, né? Como, por exemplo, o IBDCRIM, não é? O Instituto do Direito de Defesa. A gente teve aqui a Fiocruz, né? Várias instituições que vieram se integrar ao processo na qualidade de amicus curiae para debater. A Fiocruz, por exemplo, nesse caso, tinha feito uma pesquisa sobre saúde materna e infantil e tinha todo um conjunto de informações, estatísticas, dados sobre saúde pública para corroborar a tese de que realmente, para aquelas mulheres e para a saúde pública em geral, seria muito mais interessante que se aplicasse o dispositivo do CPP para que elas pudessem ter a prisão domiciliar decretada, né? E aí o que acontece? Vejam qual é o papel do amicus curiae nesse caso. Tendo uma expertise, tendo um conhecimento sobre a questão de fundo, colaborar com os debates do processo para que assim a gente tenha decisões mais qualificadas, decisões mais seguras por parte do juiz, né? Com argumentos muito claros. Nesse caso do HC, do habeas corpus, tá? Eu vou passar para vocês um livro muito interessante que vocês podem conhecer essa história. Um livro que tem o relato do caso e que tem ali um conjunto de manifestações de todos os amici curiae que participaram desse processo, inclusive ao final com um acórdão que deu provimento, né, concedeu a ordem em favor dessas mulheres, acolhendo aí os argumentos e as informações que foram trazidas por esses amigos da corte, né? Então, o que o novo CPC fez, gente, foi possibilitar o manejo desse instituto no processo civil como um todo, por isso que a gente chama esse mecanismo de ordinarização do amicus curiae, né? É um instituto muito condizente com um olhar sobre o processo, que pensa o processo a partir de uma perspectiva democrática, você pensar ali o espaço do processo judicial como um espaço muito privilegiado para que a gente possa ter debates públicos se desenvolvendo, né? Um outro instituto, a última intervenção de terceiros que a gente vai trabalhar é a intervenção referente ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica, né? Mais um instituto que tinha uma aplicação, sobretudo a partir de uma construção jurisprudencial, né? A gente tinha uma aplicação do instituto, e aí o que acontece é que agora nós temos um instituto sistematizado que pode ser aplicado por partes e julgadores de uma forma mais segura, mais tranquila, né? Para que serve esse incidente de desconsideração, né? Vocês vão estudar mais na frente no curso de vocês, em Direito Empresarial, que como regra, a responsabilidade patrimonial da pessoa jurídica não vai se confundir com a responsabilidade patrimonial dos sócios, né? Como regra, os sócios de uma empresa não respondem pelas obrigações e dívidas da empresa, né? Essa independência de responsabilidade, ela é muito importante para que a gente tenha um ambiente favorável ao desenvolvimento dos negócios, né? Quem teria coragem, por exemplo, de empreender sabendo que o seu patrimônio pessoal pode ser atingido por um eventual insucesso da empresa, né? Um insucesso que não tem a ver com má fé, que não tem a ver com fraude, né? Ninguém. Então, pensando nisso, a lei define essa independência de responsabilidades. Só que muitas vezes o que acontece é que os sócios de má fé
utilizam, né, essa independência para fraudar credores, né, inviabilizar a execução de credores. E aí, nesses casos, quando a parte consegue demonstrar que houve uma situação de fraude contra credores, a gente pode suscitar essa intervenção de terceiros para pedir ao juiz que desconsidere a personalidade jurídica naquele caso e vá trazer o sócio para a relação processual para que ele responda também pelo que está sendo debatido no processo. Então, é para isso que serve o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, para você trazer para o processo, para a relação processual e, consequentemente, formar um litisconsórcio, o sócio na hipótese da pessoa jurídica ser a parte do processo. Assim, eu demonstro que está havendo ali uma fraude contra credores e que, naquele caso, é importante que eu também tenha à minha disposição o patrimônio do sócio para que eu tenha a possibilidade de satisfação daquele crédito, né? Então, é para isso que serve o incidente de desconsideração, para que naquele caso concreto eu deixe de aplicar a regra da independência de responsabilidade patrimonial em razão da existência de uma fraude contra credores. Muito comum isso. A pessoa jurídica não tem nenhum patrimônio porque o patrimônio está todo registrado no nome do sócio. E aí a gente demonstra essa situação de fraude, né? Para que eu possa executar o patrimônio desse sócio, né? É para isso que serve o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que a partir de agora, gente, foi incluído no novo CPC como uma espécie de intervenção de terceiros. Então, para que eu possa aplicar esse instituto, o fundamental é que eu tenha uma demonstração probatória bem feita da situação de fraude contra credores, do interesse desse sócio de ocultar patrimônio na sua esfera individual, para fins de inviabilização de execuções futuras, tá? Com isso, a gente traz aqui um reforço muito grande para a execução, a gente traz um reforço muito grande para ações que têm por objetivo satisfazer pretensões de crédito, tá certo, gente? Vou ficar por aqui, tá? E em seguida a gente faz um novo vídeo dando sequência ao nosso conteúdo.